Está no ar Dialética, uma síntese de ideias. Olá, eu sou Débora Abraão e está começando agora mais uma edição do programa Dialética, o programa de debate do 5º período de jornalismo da Uninter. O nosso tema hoje é educação sexual nas escolas. Apesar de recomendado pelo Ministério da Saúde, o assunto gera polêmica entre pais, alunos e professores. Estamos recebendo aqui no estúdio da Uninter 2 pedagogas que falarão mais sobre o assunto. Estão comigo a Cláudia Mara Almeida, coordenadora do curso de Pedagogia do Grupo Uninter, mestre em Educação, e Kátia Cristina Soares, professora do curso de Pedagogia do Grupo Uninter e pedagoga da Rede Municipal de Araucária. Tudo bem? Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada a você pelo convite. Tudo bem. Então, para a gente começar o assunto, eu gostaria que vocês falassem um pouco da importância de abordar a educação sexual no ambiente da escola. Ok. A educação sexual, apesar de ser um tema polêmico, né, ela tem como fundo a discussão, né, e a possibilidade de contribuir com a formação do nosso aluno. Então, nós temos que pensar a orientação, a educação sexual enquanto um conhecimento, né? Enquanto um referencial que precisa ser entendido por todos nós no nosso desenvolvimento, como parte do nosso desenvolvimento. Então, para a escola, essa temática ela chega na ideia de que nós estamos e devemos trabalhar com todos, né, que passam por ela, um referencial a respeito desse tema enquanto conhecimento científico, o que faz parte da nossa constituição enquanto ser humano. Né? E aí as nossas opções, as nossas condições, as nossas possibilidades, o nosso desenvolvimento sexual é parte da nossa constituição humana. Então, ele vai se colocar na escola nesta medida, né? Neste direcionamento, assim como nós precisamos discutir a história do país, assim como nós precisamos discutir cálculo, assim como nós precisamos aprender a ler, assim como nós precisamos entender os processos de alimentação, nós precisamos entender como nós nos constituímos em relação à orientação sexual. Eu concordo com a professora Cláudia, principalmente nesse ponto de que o trabalho com a educação sexual diz respeito ao trabalho com o conhecimento científico, porque, afinal de contas, muitas das coisas que as crianças às vezes aprendem no seu dia a dia, no cotidiano e até na família, às vezes está permeada de muito senso comum, de conhecimentos que nem sempre têm um cunho de cientificidade. Então, na escola, eles vão ter essa oportunidade de, inclusive, desmistificar algumas coisas que eles têm até um conhecimento equivocado, que lhes chega pela televisão, pelas revistas, pelos comentários dos amigos. Na escola, esse debate vai ganhar um outro patamar de qualidade. E quando é o momento certo de inserir o assunto na grade curricular? Bem, então assim, vou começar respondendo essa questão. Na verdade, é preciso ter muito cuidado em relação a esse ponto, porque é preciso levar em consideração a fase de desenvolvimento da criança. Então, a psicologia da educação nos ajuda um pouco a entender sobre isso. Quando eu estou trabalhando com crianças de educação infantil, crianças que estão, né, no início da escolarização no ensino fundamental, 7, 8, 9 anos, e já o trabalho com os adolescentes. Então, eu devo, né, desde esse início da criança na escola, desde a educação infantil, o assunto pode ser abordado. Mas é claro que muito diferente, né? De maneiras diferenciadas de acordo com a faixa etária da criança e sempre levando em conta o interesse da criança pelo assunto. O professor não precisa se adiantar àquilo que a criança quer, tem sim que prestar atenção, dar ouvidos, ter uma sensibilidade no sentido daquilo que a criança quer saber e não extrapolar os limites dessa explicação. Então, esse entendimento, esse cuidado, né, essa sensibilidade do professor que tem em relação com a sua formação, com o seu preparo para isso, é muito importante, para que ele não passe, inclusive, né, do limite daquilo que a criança necessariamente precisa e quer saber. E aí, nesse sentido, nós podemos entender que
a grande responsabilidade que se coloca ao professor nessa discussão, né, e no trabalho destes conceitos, destes elementos que envolvem a orientação sexual com a criança, como disse a professora Kátia, que pode ser abordado desde a educação infantil, portanto, desde a criança pequena, lá com os seus 4, 5 anos, até, nós vamos ter essa discussão até o ensino médio. É a responsabilidade do perceber o que realmente é uma necessidade do aluno naquele momento. Então, esse é o exercício que, às vezes, se torna mais difícil para o professor, né? Ou ele tende a antecipar informações que não eram necessariamente o que a criança queria saber, né? Então, por exemplo, vem uma criança e pergunta como é que ela nasceu e a professora resolve contar todos os passos a passo, né, desse procedimento. Não é necessariamente isso que a criança está perguntando, né? Se eu disser para ela que ela, né, é fruto, é resultado, né, de uma relação do pai e da mãe, talvez seja isso que ela queira e seja uma resposta suficiente. Então, esse conhecimento sobre o desenvolvimento da criança, né, do indivíduo e a percepção do que pode ser a interrogação dela é fundamental para tomar essa decisão. Qual é a maior dificuldade na hora de tocar nesse assunto? Bom, eu acho que uma das dificuldades é que a gente acabou de colocar, né? O perceber qual é o limite, a necessidade da criança naquela fase, na série em que ela está e tudo mais. A outra dificuldade é cultural, né? Realmente no sentido de que falar sobre orientação sexual, sobre educação sexual é um tabu e a gente cresce ouvindo isso, né, sendo assunto proibido, então gera sempre uma polêmica. Então nós temos, por exemplo, na escola, a dificuldade dos próprios professores de organizarem as suas aulas. Tem professor que não quer, né? Ele diz, eu não consigo trabalhar esse assunto. Então, essa é uma questão que se coloca também para a gente. E, às vezes, o enfrentamento da família, de entender qual é a abordagem que a escola vai trazer para essa discussão. Então, são alguns pontos que vão aparecendo como dificuldades para a gente pensar essa discussão no espaço da escola. E por isso mesmo, né, essa dificuldade, esse tratamento, às vezes, da questão da educação sexual como um tabu, é preocupante, porque se esse professor ele não está disposto, ele não tem um entendimento e uma compreensão deste conhecimento como um conhecimento científico, igual aos demais conhecimentos das outras áreas do conhecimento, só que com especificidades, às vezes é melhor mesmo, né, que naquele momento o professor espere, que aguarde, que esteja melhor preparado, do que ele encaminhe, de repente, uma discussão equivocada com seus alunos, ou trate isso de forma preconceituosa, porque isso acontece e gera um perigo, assim, muito grande nas nossas escolas. Então, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas polêmicas e sobre outros atores bem importantes nesse processo, que são os pais dos alunos. Estamos apresentando Dialética. Voltamos a apresentar Dialética. Voltamos com o programa Dialética, o programa de debate do 5º período de jornalismo da Uninter. Estou aqui com a professora Kátia Soares e com a professora Cláudia Almeida e o tema hoje é educação sexual nas escolas. A gente já falou um pouco sobre como inserir esse assunto, a hora certa. E agora eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre as polêmicas, né, ao redor desse tema. Como lidar com os pais que não veem com bons olhos a educação sexual dentro das escolas?
Bem, eu acredito que, num primeiro lugar, é preciso que se tenha esclarecimento a esses pais. Então, a escola, às vezes, de modo geral, pouco discute a proposta pedagógica com os pais. O trabalho que é realizado não só em educação sexual, mas em várias áreas do conteúdo. Muitas vezes, os pais pouco sabem sobre como se ensina matemática, português, história, geografia. Só que, às vezes, os pais também não se preocupam necessariamente com o que o professor está, ou a abordagem que ele está tendo, trabalhando com geografia, com história, com matemática. Mas quando chega a hora do professor trabalhar lá em ciências, com educação sexual, daí, né, os pais correm na escola para falar com a pedagoga, para falar com a diretora da escola e olhe, né, você sabe o que o professor está fazendo, o professor está incitando os alunos, chamando a atenção deles para assuntos, né, que eles consideram complicados. Então, para que isso não aconteça, eu acho que seria bastante importante que sempre no início do ano, no início de cada período, do bimestre, do trimestre letivo, houvesse uma reunião dos professores com os pais, esclarecendo a abordagem, esclarecendo o que vai ser trabalhado, para que fique mais claro e para que se evite esses problemas futuros. É preciso que a escola conheça a sua comunidade, né? Então, algumas questões que chegam até a escola sobre esse encaminhamento em relação à educação sexual vêm em função de opções religiosas que a comunidade tem, né? Ou experiências que a comunidade tenha vivenciado em torno do assunto, né? Então, é realmente importante que, para a escola desenvolver bem esse trabalho, ela saiba qual é a característica da sua comunidade, que nível de questionamento, né, ou que tipo de questão os pais podem colocar sobre isso. Porque a educação sexual e o ensino religioso, né, são dois aspectos que envolvem preconceito, né, envolvem tabu, envolve um conhecimento de senso comum bastante difuso e de posicionamentos mais diversos, e a escola não pode negar que isso está posto ao seu redor e, portanto, para que ela possa desenvolver o seu trabalho, que é trazer esses elementos a partir de um referencial científico, ela precisa conhecer qual é o enfrentamento que ela pode vir a ter. E aí, a solução é a que a professora Kátia disse. Você senta com o pai, você explica, você faz essa aula para ele, você mostra o que você vai abordar, e aí ele sai de lá entendendo o que vai acontecer, né? E ele passa a ser um colaborador e não mais um questionador da prática da escola. Pesquisando sobre o assunto, eu percebi que uma das maiores críticas em relação à educação sexual é que ela pode ser um incentivo para uma vida sexual precoce. Em relação a isso, como a escola deve agir diante dessas críticas? É uma crítica que se coloca com toda certeza, mas extremamente questionável, né? No sentido de que é a primeira vez que a criança vai ouvir falar, né, de órgãos sexuais, de relação sexual, de como se processa a relação homem-mulher, não vai ser na escola, inclusive, né? Isso está posto na nossa sociedade e hoje, cada vez mais, abertamente por outros meios, né, de acesso que a criança está submetida, a televisão, a revista, o jornal, né, o vizinho. Então, chama a atenção do pai porque aparece explicitamente, mas na maior parte das vezes essa criança já teve acesso a isso muito antes da escola tentar falar com ela sobre o assunto. Então, essa condução, né, esse entendimento de que pode haver essa incitação, ela passa pelo desconhecimento do que é abordado nesse momento, né? Aí a gente retoma um pouquinho a questão anterior. Então, é o saber o que vai ser tratado que vai tranquilizar a comunidade sobre a possibilidade ou não de você estar chamando a atenção da criança a respeito de algo que não era o seu momento. E o outro elemento é realmente a responsabilidade da escola e dos profissionais em ter essa referência do que cabe a cada faixa etária reconhecer em relação à educação sexual naquele momento, né? Isso vai auxiliar. Isso, também concordo com a professora Cláudia, que é um questionamento, uma dúvida muito infundada nesse sentido, porque se a Clarisa
do assunto que está sendo abordado e também do como vai ser abordado, você começa a diferenciar com os pais, que existe uma questão bem diferente em você trabalhar com conhecimento científico e você estar incitando, né, interesse a elementos, né, até pornográficos, a coisas que eles têm medo que esses filhos estejam, né, na verdade, é melhor que esses alunos, né, crianças, jovens e adolescentes tenham um conhecimento científico e adequado a respeito das questões que envolvem a reprodução humana, do que tenham algumas ideias ilusórias, místicas, né? Imaginem coisas que, na verdade, não se dão de fato. Então, o trabalho de esclarecimento, novamente, aos pais, aos alunos, a abordagem séria, coerente, aberta, né? Assim, no sentido de você deixar transparente para todos que trabalham naquela escola, o que está sendo trabalhado e a forma como está sendo trabalhado é muito importante nesse processo. E eu diria ainda que nós pensarmos que o acesso ao conhecimento científico que a criança vai ter em relação a esse tema pode fazer o processo inverso que as pessoas imaginam. Pode, inclusive, torná-las mais responsáveis, né, na sua relação com a sua sexualidade, a partir de um conhecimento real. E falando dessa questão de preconceito, recentemente foi lançado o kit para trabalhar nas escolas também sobre a orientação sexual. Como agir diante desse tema? É algo que deve ser abordado também nessa disciplina? É algo que deve ser evitado? A escola está preparada para falar disso? Pois olha, esse kit chegou agora recentemente na escola, onde eu trabalho, inclusive, e foi uma preocupação, inclusive, da direção da escola. Ela trouxe a caixa, né, pedagogo, e falou assim, olha, Kátia, né, tem que entregar isso para os alunos, mas não pode entregar de qualquer forma, porque se eles pegarem apenas esse material na mão, eles vão achar, tem, né, desenhos ali, figuras que eles podem fazer uma interpretação errada. Daí, como nós agimos a partir disso, né, foi orientado que a professora da área de ciências, porque no caso é uma escola de séries anos finais do ensino fundamental, os adolescentes já, que a professora de ciências tomasse par do material, né, analisasse esse material, entregasse aos alunos, mas entregasse os alunos já trabalhando com esse material, não simplesmente entregar que eles levassem para casa apenas, mas discutir em sala de aula, conversar com as crianças, entender que não é qualquer coisa que eles estão ganhando, mas um material que traz orientações adequadas a respeito da questão da reprodução humana. Exatamente. E a grande polêmica que se instaurou aí pelo país todo passa especificamente pelas questões que envolvem o tabu em torno do tema e o desconhecimento do papel da escola em relação a essa abordagem. Então, são os aspectos que aí acabaram contribuindo para todo um movimento, né, e uma discussão em torno dessa distribuição do material. Se o material for apenas entregue para a criança, ela levar para casa sem ter nenhum esclarecimento, nenhum trabalho realizado em cima desse material, vai, claro, gerar inúmeros questionamentos. Muito obrigada, eu agradeço a presença da professora Cláudia e da professora Kátia, ambas são professoras do curso de Pedagogia do Grupo Uninter. A gente encerra mais uma edição do Dialética. Muito obrigada, né, pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, espero ter contribuído com a reflexão. O prazer foi nosso.